Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Shine 3D. Meu nome é Gabriel, especialista de produtos na Shine 3D do Brasil e também cirurgião dentista. E hoje vamos conversar bastante sobre todas as soluções de scanners intraorais da Shine disponíveis para compra no mercado nacional. A nossa intenção é que você saia daqui entendendo o potencial e o poder de um scanner intraoral e toda a força que ele pode trazer para a sua clínica. A Shine não é somente uma fabricante de scanners. Temos tanto uma linha industrial com soluções para escaneamento de carros, turbinas de avião, partes de navio e também a linha dental, que é o que vamos explorar um pouco mais aqui hoje. Mas de novo, não somente scanners. Trabalhamos com software, com desenvolvimento, com impressoras 3D, com materiais para serem impressos. Temos todas as soluções que você precisa para o seu consultório. A Shine é uma empresa multinacional, baseada na China, mas com escritórios na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos e agora abrindo a sua filial no Brasil. Esperamos que você saia daqui hoje confiando mais nos produtos da Shine e entendendo a qualidade que a empresa entrega. Mas você pode se perguntar o porquê eu preciso de um scanner hoje. O scanner não somente vai fazer as vezes de substituir o material de moldagem, que isso já é algo muito grande, né? Quando a gente conversa com o paciente, o conforto que ele tem quando ele passa por um escaneamento é a primeira coisa que ele nota. Além disso, a nossa comunicação com o laboratório facilita muito, pois no mesmo momento eu já pergunto para ele se o que eu acabei de escanear está satisfatório para que ele siga planejando aquele caso. Mas vamos focar em outras coisas também. Vamos olhar um pouco além do processo de escaneamento e além da substituição do material de moldagem. Vamos focar também bastante no encantamento do paciente, que influencia bastante na equação na hora de escolher o equipamento. Na hora que a gente traz isso para a conta, faz bastante sentido termos um equipamento desse no nosso consultório, pois nos aproximamos muito do nosso paciente, melhorando principalmente vários pontos como empatia, atendimento e, como eu já disse, conforto no atendimento. O paciente passa a entender muito mais claramente o que a gente quer conversar com ele, que a gente está trazendo para o tratamento. E também ele passa a fazer parte do processo de tomada de decisão. Em resumo, então, o que melhora para a clínica? O conforto do paciente, a comunicação e a tomada de decisão. Para o laboratório, a melhoria já é no recebimento rápido dos casos para que você já comece o processo de manufatura, além de te permitir entrar em todo o processo CAD/CAM, melhorando a quantidade de casos que você consegue atender no mesmo momento e também a sua comunicação com a clínica. Mas então vamos lá, vocês estão vendo aqui na mesa vários modelos de scanners 3D que nós temos. Aí vocês devem estar se perguntando, qual modelo eu devo escolher, qual que se encaixa no meu dia a dia clínico, enfim, por que um é diferente do outro. E nosso objetivo aqui hoje é fazer com que você consiga, por si próprio, tomar a decisão de qual o melhor equipamento, e que você consiga entender as diferenças entre eles, para que você entenda também por que eu estou escolhendo esse e não esse, e o que eu, entre aspas, perco escolhendo um ou outro. Então vamos lá, eu vou apresentar um por um para que vocês consigam saber quais são eles. O primeiro equipamento que eu tenho para apresentar para vocês aqui hoje é o AutoScan Link. Gostamos de dizer que ele é o ponto de partida, é o portal de entrada para a odontologia digital. Ele redefine o que esperamos de um scanner de entrada. Ele é focado em quem busca o melhor custo-benefício com tecnologia de ponta. Ultra leve, ele tem apenas 116 gramas e é mais leve da categoria, garantindo aí um grande conforto para uso prolongado. Seu paciente vai agradecer, mas principalmente você vai agradecer, pois facilita o uso no dia a dia clínico. Além disso, é plug and play. Você vai ter uma simples conexão com USB tipo C para conectar no seu computador, desde que seja um computador recomendado e aprovado. Você vai conseguir ter um transporte de dados e energia diretamente para o computador, sem se preocupar com uma saída extra de conexão à energia ou à parede. Apenas o computador e ele serve para fazer o escaneamento. Ele vai ter alguns recursos, lembra que ele é um scanner de entrada, mas algumas coisas ele vai trazer para facilitar o nosso dia a dia, como inteligência artificial, fazendo uma limpeza dos casos enquanto a gente escaneia. Por exemplo, meu dedo pode sair no processo de escaneamento, ou a glucosa jugal, o lábio do paciente, e a gente não quer que isso aconteça. Então, com a inteligência artificial, ele faz uma limpeza automática do processo. Além disso, ela vai me ajudar bastante em processos de escaneamento como superfície metálica e até tons mais escuros com bastante eficiência. O foco deles são para clínicas que estão iniciando no digital e buscam simplicidade operacional, ou até mesmo algumas clínicas que estão procurando uma segunda, uma terceira, uma quarta unidade. Nós vemos várias clínicas aprofundando bastante no fluxo digital e que precisam de um equipamento para cada cadeira que possua. Então é uma excelente opção focado em fazer a captura da imagem do paciente, montar os arquivos 3D e fazer o envio para o laboratório.
O fluxo dele é ter qualidade, porém simples, escaneio e mando para o laboratório. Nada me impede, obviamente, de usar as imagens que ele gera para que eu consiga me comunicar com o paciente. Porém, a intenção dele é fazer os escaneamentos e enviar para o laboratório com alta qualidade. O AutoScanLink é um equipamento com excelente custo-benefício, seja você uma clínica para o seu primeiro equipamento ou para crescimento com mais de um, ou um laboratório que deseja indicar ao seu cliente ou até mesmo fazer um novo negócio, onde você deixa um equipamento com seu cliente e ele te manda os casos obrigatoriamente. Você consegue ali bloquear o equipamento para que aquele cliente em particular envie os casos apenas para você. Então pode ser uma opção para o laboratório, onde tem alguns clientes um pouco mais resistentes a entrar no digital. Agora, se eu procuro um pouco mais de especificações, principalmente focados em software e opções que eu posso fazer com o meu equipamento, a partir do que eu vou mostrar agora, você vai ter o mundo inteiro para explorar o da Shine. A partir da nossa próxima opção, o AutoScan 3, eu tenho praticamente todos os softwares liberados. E aqui, obviamente, eu não vou falar de um por um, senão a gente ficaria o dia inteiro conversando, mas eu vou dar uma pincelada para vocês do que é possível fazer. Sendo assim, o nosso próximo equipamento, o AutoScan 3, é um excelente ponto de partida também, para você que quer começar com um produto com excelente qualidade, bom custo-benefício e já com várias opções de software para você conseguir trabalhar em N funções na sua clínica, seja em fluxo de trabalho com seu paciente ou de planejamento com algumas funções de manufatura. Ele vai ter várias indicações da clínicas de alto volume, se for o seu caso, mas também, além da velocidade, funções inteligentes, onde a gente consegue ter fluxos pensados a caso e, como eu disse, aplicações de planejamento e de conversa para o nosso paciente. Assim como o scanner apresentado anteriormente, o Link, o AutoScan 3 escaneia um arco em apenas 25 segundos. Obviamente que é algo que depende bastante do operador, mas é algo que a gente tem que saber que a gente alcança a partir da curva de aprendizado que a gente passa usando o equipamento. Ele também é equipado com o processo de detecção de movimento, que permite que o dentista opere o software sem tocar no mouse, reduzindo o risco de contaminação cruzada. Você não contamina um paciente com impurezas do computador e vice-versa. Além disso, uma precisão excepcional, com profundidade de escaneamento de até 22 milímetros. Realmente pensado aí para todos os casos que a gente encontra no dia a dia odontológico. E também, um dos grandes focos da Shine 3D, a ergonomia. Pesa somente 240 gramas e oferece ponteiras padrão e mini, pensando ali para aqueles casos de odontopediatria ou pacientes com abertura bucal limitada. Mas existe um outro grande diferencial do AutoScan 3. Ele existe na opção sem fio. Então, se você quer o equipamento com todos os softwares que a Shine 3D oferece, e com grande liberdade para manuseio em clínicas com multicadeiras, a opção sem fio pode ser uma excelente escolha para você. Além de tudo que eu já comentei que o AutoScan 3 traz para a gente em termos de liberdade, de velocidade, de software, na versão sem fio temos a facilidade da usabilidade a qualquer distância do nosso computador, pensando aí num consultório padrão. Ele acompanha 3 baterias para que você nunca fique sem o poder de uso do equipamento, com uma troca fácil caso seja necessário. Além disso, tem um uso contínuo de 2 horas por bateria, mas a base também carrega o equipamento. Então é praticamente muito difícil que você fique sem poder usar o equipamento por não ter carga para o escaneamento. O AutoScan 3, seja ele com fio ou sem fio, é o equipamento mais vendido da Shine 3D, tendo então a confiabilidade do mercado, sendo usado para casos simples como coroas, onlays, inlays ou até mesmo estudo de casos, ortodontia, por exemplo, mas também em casos complexos, para guia cirúrgico, para protocolos, provando ser um equipamento de grande qualidade. Subindo mais um degrau na escada dos nossos equipamentos, nós temos o AutoScan Elf, trazendo algumas melhorias no seu corpo, na sua construção e até mesmo no software. O AutoScan Elf, pensado para mobilidade, ergonomia e facilidade de uso também, pesa apenas 106 gramas, realmente sendo o mais leve da categoria e facilitando muito o uso no dia a dia, fazendo com que você nem perceba que está usando. Tendo uma pega muito próxima à alta rotação, é o mais habitual que temos no fluxo odontológico. Equipamento também plug and play, sendo conectado ao computador e nada mais, ele também tem todos os módulos que a Shine 3D tem liberados dentro do software,
Porém, ele vem com algumas melhorias. Não só a ponteira P ou N, nós temos agora também a ponteira G, que vai ser uma ponteira maior do que a gente espera da padrão. E geralmente podem perguntar, às vezes é difícil de caber a média, para que eu vou querer uma ponteira maior? Mas a gente tem que pensar em casos de, principalmente de pacientes edêntulos, onde vai ser o principal foco dessa ponteira G, fazendo com que a gente capture mais informação numa passada só e acabe o processo de escaneamento mais rápido. Porém, como eu disse, temos também a ponteira M e a P, se for necessária. Além disso, a partir do AutoScan ELF, temos soluções pensadas na oclusão do paciente, onde o software, de uma maneira inteligente, consegue nos auxiliar no processo do registro de oclusão e análise. O AutoScan ELF é o próximo passo para aqueles que amam a odontologia digital. E agora, por último, vou apresentar para vocês a joia da coroa da Shine, o AutoScan Elite. Todos que eu apresentei até agora para vocês são equipamentos com grande qualidade e grande capacidade de escaneamento. Porém, o Elite traz algo a mais. Ele não é só um scanner intraoral de grande qualidade, ele é um equipamento 2 em 1. Então, além de fazer o escaneamento do seu paciente, a reconstrução 3D da arcada dentária dele, ele também é um equipamento de fotogrametria. O que é a fotogrametria? É um processo, é um sistema de transferência de exatidão de posição, nesse caso de implantes, para o computador, para o planejamento, para o digital. Então, além de escanear, ele transfere a exata posição dos seus implantes, finalmente tendo a precisão que a gente tanto espera para casos de protocolo, sem que eu precise, por exemplo, fazer um index. Se você faz implante e faz protocolos, você sabe o que eu estou falando, né? Fazer o index, fazer uma moldagem de transferência é muito chato. E quando a gente está no digital, por conta dos aparatos que a gente usa, dos escaneamentos, temos bastante dificuldade nessa exatidão no escaneamento. E o AutoScan Elite vem para resolver isso. Ele é a solução definitiva para casos de protocolo, Alon X, Alon 6, Alon 4 e pacientes sedentos. Vai ser muito bom também escanear pacientes sedentos para casos de prótese total ou prótese parcial removível, por conta da ponteira também grande como o ELF, que também tem. Porém, para casos de protocolo, o modo de escaneamento é diferente. Temos um kit que acompanha o equipamento, kit de scanbares apropriados, para que possamos ter essa exatidão que a gente tanto promete. Para vocês terem uma ideia, a exatidão, a precisão que temos no AutoScan Elite é de 5 microns no escaneamento do arco completo. Ele utiliza scanbares codificados para garantir a passividade perfeita de barras de implante, eliminando o erro acumulativo do escaneamento comum. Quando usamos scanbares comuns nos casos de protocolo, nós temos scanbares verticais muito parecidos entre si. Então várias coisas podem acontecer. Eu começo a escanear, marcar, e às vezes esses scanbares podem ser confundidos entre si durante o processo de escaneamento. Isso é inerente de qualquer scanner. Então lançamos mão muitas vezes de alguma gambiarra, como por exemplo, o arco corrente de ortodontia unindo todos os scanbares para que tenha um caminho durante o processo de escaneamento. O problema do escaneamento de casos de edêntulos é a falta de referência. Então, quando eu coloco o scanbares, mesmo que vertical, essa falta de referência continua. Um outro problema que temos em casos assim, por conta da falta de referência, é o erro cumulativo conforme eu vou construindo essa imagem. Então, mesmo que eu tenha um equipamento que promete ali 6, 10 microns de precisão, a gente tem que entender essa precisão que o equipamento está me falando, se ela é para um unitário ou se é para o arco todo. Porém, quando a gente vem olhando para os nossos escaneamentos de protocolo para o Elite, como eu disse, nós temos 5 microns de precisão para esse tipo de escaneamento, mas porque a gente muda a tecnologia e traz um fator a mais que faz com que isso fique melhor. Os scanbares codificados que acompanham o scanner Elite garantem a passividade perfeita de barras de implante, eliminando o erro cumulativo do escaneamento comum. Além disso, também existe um modo de refinamento, que captura detalhes extremos de margens preparadas para próteses de alta estética ou até mesmo em casos de implantes. E, para finalizar todo o processo e deixar o caso ainda melhor, como eu disse, ponteiras específicas para esse tipo de escaneamento, sendo maiores, com uma maior área de captura geométrica da arcada desdentada, garantindo aí uma máxima clareza do processo de escaneamento.
Então o Elite é uma grande revolução. Como eu disse, o único equipamento do mercado 2 em 1. Eu não preciso ter um scanner intraoral e mais um equipamento de fotogrametria. Eu tenho tudo em um único equipamento. E a gente só vem recebendo grandes elogios de grandes resultados que os nossos dentistas que estão usando o equipamento vêm recebendo, evitando fazer várias consultas para o único caso. Com o escaneamento, a gente já consegue ter no mínimo a peça provisória, só para cicatrizar bem o tecido, e logo mais já entregando a peça definitiva para o paciente. A exatidão e a precisão que o equipamento entrega é incrível. E aqui também, no Oliscan Elite, temos a opção sem fio do equipamento, para que você consiga ter toda a liberdade de uso no equipamento topo de linha que a Shine oferece no mercado, acompanhando 2 baterias, um carregador, mas que também você consegue utilizar uma bateria por 2 horas de uso contínuo, sem ter a necessidade de fazer a troca e também sendo carregado pela base. O equipamento utiliza o Wi-Fi 6 para se comunicar com o computador, emitido pela própria base. Então isso garante qualidade e velocidade no envio de casos para que você tenha melhor experiência durante o processo de escaneamento, sem latência, sem atrasos. E aí, o que achou dos nossos equipamentos? Eu tentei fazer um panorama geral para que você consiga entender quando o revendedor conversar com vocês oferecendo as opções. Pode ser um pouco confuso realmente, são várias opções para escolher e muito linguajar de digital, às vezes o dentista não está acostumado do dia a dia clínico. O que é importante é que você faça uma escolha embasada para o que você precisa. Levando em consideração o Link, temos um grande equipamento com bom custo-benefício. Oliscan 3, completo em funções e também custo-benefício muito bom para quem está começando. O Elf, temos algumas atualizações, mobilidade, ergonomia excepcional. E o Elite, tecnologia sem fim, sendo um equipamento 2 em 1, com fotogrametria associada ao processo de escaneamento. Algum desses com certeza vai fazer sentido para o seu fluxo. E todos os nossos equipamentos se beneficiam da nuvem da Shine, a Shine 3D Cloud, para que você consiga se comunicar com seu paciente, com seu laboratório e também armazenar os casos ali. No caso do Link, que é o nosso equipamento de entrada, 50 GB de armazenamento, enquanto que para todos os nossos outros equipamentos, armazenamento ilimitado sem custo adicional. Na Shine, você não tem surpresas. Seu único custo é a compra do equipamento, sem licenças adicionais e sem cobrança para atualização do equipamento. Ele sempre estará atualizado. A odontologia digital não é sobre máquinas, é sobre o que importa. Ter visibilidade e qualidade. Para quem? Para o seu paciente. Então, faz sentido investir em um equipamento bom de qualidade. Acesse nosso site ou procure um revendedor autorizado. Além disso, o suporte e atendimento dos revendedores da Shine estará sempre com você para que você passe pela curva de aprendizado da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção de vocês no webinar de hoje, espero que tenham gostado do que viram e conhecido um pouco mais dos nossos equipamentos, e que considere o equipamento Shine na próxima compra ou na sua primeira compra de equipamento. Nos vemos logo mais no mundo digital da odontologia. Tchau, tchau!